Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão espírita. Houve alguma pandemia à época de Allan Kardec? Quais foram as recomendações doutrinárias àquela época? Muito bem. Caros amigos que me ouvem nesse instante, caros amigos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, compartilho com vocês agora uma preciosidade da Revista Espírita que no momento se encaixa perfeitamente neste período de coronavírus. Pois bem, vamos refletir juntos nesse momento. Nós lembramos e ressaltamos nesse instante que na Revista Espírita de novembro de 1865, Allan Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e a Cólera. Eis que, então, muitos adversários, na época, compararam o Espiritismo a uma peste que tomava, aliás, conta da humanidade. Kardec, sempre muito educado, refuta a tese e aproveita aquele momento para escrever algo sobre a pandemia. Algo sobre a pandemia do cólera. Assim Kardec escreve, registrando-se que no período de 1845 a 1860, houve a terceira onda pandêmica de cólera, que ceifou milhares de vidas no mundo. Sendo assim, segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes no século XIX. A cólera, ou seja, o cólera, é uma doença bacteriana e intestinal. Normalmente ela é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Sendo assim, então, Kardec ainda esclarece que, lá no seu artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla. Esse leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo esse leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença na doutrina espírita, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo, daquele flagelo pandêmico. De imediato, então, Kardec discorda da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra o cólera, mas faz uma excelente abordagem, mas uma excelente mesmo abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças.
porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há também diversos estudos, mas diversos estudos a serem observados, que correlacionam o binômio fé-saúde, que não se limita, é claro, apenas na crença espírita. Assim, Kardec falou do medo da morte, ressaltando que atinge esse medo da morte uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico que vigora nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizante. Que desarmonizante é chegando ao ponto de desarmonizar repentinamente o sistema imunológico de todos nós, que repercute, é claro, na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo ou qualquer um de nós permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Pois bem, assim, para o espírita, não deve haver esse temor da morte. Para o espírita não deve haver esse temor da morte. Porque acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida. O que, segundo Allan Kardec, serve perfeitamente também para sustentar a aludida força moral. Isso sustenta a força moral. Sendo assim, o fato de não se temer, não se ter medo à morte, não significa que não damos valor para a vida física. Muito pelo contrário. Tanto que Kardec expressamente ele fala que devemos seguir as medidas sanitárias, ou seja, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando, é claro, prolongar a vida. Não por apego, mas por desejo de progredir. Veja que a orientação atual para o coronavírus é importante, é bastante atual, não é? Kardec, então, comenta sobre a importância plena da serenidade, da grande importância da serenidade, que será vital para a nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada e conquistada. Vejamos assim, conquistada. De forma que devemos aproveitar o período de isolamento, por exemplo, social, esse isolamento social atual, imposto pelo vírus, a fim de buscar a meditação,
a viagem interior e autoconhecimento, ajudando na conquista, assim, da serenidade. Aproveitar o momento para essas outras conquistas. Por exemplo, a oração será recurso primordial por nos manter conectados com Deus e com as forças superiores. As forças superiores mantenedoras, é claro, da vida. Assim, tenhamos a consciência e a clareza, lembrando que Kardec também fala que o espírita deve mudar, que ele deve mudar completamente seus hábitos. Vemos que então o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. Assim, então, no final do artigo escrito por Kardec, então insere uma mensagem espiritual do Dr. Demery, uma psicografia, uma mensagem espiritual desse espírito. Dr. Demery, que foi um médico na sua última encarnação, e esse espírito traz recomendações oportunas, bem oportunas e aplicáveis ao período de pandemia que vivemos na nossa atualidade. Pois bem, o espírito do Dr. Demery acentua a importância da higiene para se evitar os resfriados. Isso naquela época. Parece que ele está falando para a humanidade dos dias vigentes. O referido espírito, nesta mensagem, insiste para se evitar o medo que ele dizendo o Dr. Demery, que é pior do que o próprio mal pandêmico, que cabe ao espírita manter a calma dada pela fé e não recear a morte. Então, o médico desencarnado ainda fala para não se ignorar os primeiros sintomas da doença, que recomendarão medidas específicas. É claro que ele está falando do cólera, mas veja como se aplica, nesse caso, ao coronavírus. O espírito enfatiza ainda a necessidade da confiança em si mesmo e em Deus como sendo fatores vitais e
propiciatórios de saúde. Pois bem, dessa forma, continua ainda, por fim, dizendo o espírito intitulado com o nome Dr. Demory, ele toca no assunto de temperamento espiritual, que, na realidade, diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos claramente evitar, diz o espírito do Demory, que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades e etc, etc, etc. Investindo, então, na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer. Olha que importante. Que importante esse artigo impressionante, ditado, datado, é claro, de 1865, e que tem plena validade para esse período de coronavírus. Que orientações extraordinárias para todos nós. Que orientações extraordinárias morais e hoje também materiais de Kardec e do espírito Dr. Demory, muito atuais, que devem, é claro, ser seguidas de forma integral pelos espíritas. Aproveitemos essas lições, valiosas, é claro, e que possamos seguir confiantes com Jesus Cristo e Allan Kardec. Assim, confiantes, principalmente no governador do planeta Terra, nós vamos chegar aonde nós necessitamos e viemos para chegar, alcançando a evolução espiritual. Muita paz a todos e até a próxima reflexão espírita. Fiquem com Deus.